Você sabia que hoje a gente tem duas ordens de advogado no Brasil? Duas OAB? É a OAB tradicional e a OAB dos conservadores. Por que nós temos duas ordens de advogado? Porque agora a lei virou interpretativa. Cada um acha que a lei é uma coisa. Você tem o texto da lei e aí cada um interpreta do seu jeito. Isso o que acontece? Você enfraquece o texto. Aí prevalece a versão, né, a interpretação. E é isso que está acontecendo no plano, né, dos juízes da terceira, né, instância. Ali, como disse, são 11 ministros, são 11 constituições, cada um interpreta a lei de um jeito. Ou seja, esse corpo de juristas que estão assumindo esse poder supremo, né, o que eles estão fazendo? Eles estão enfraquecendo o texto da lei. Eles estão enfraquecendo a lei. Eles estão enfraquecendo o Código de Processos Jurídicos que a sociedade sustenta como regra. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Porque uma coisa é você fazer um crime. Outra coisa é a lei que vai julgar esse crime perder a força. Porque aí você enfraquece o Estado democrático de direito. A partir do momento que o texto da lei passa a não ter importância, a importância passa a ser a cabeça do juiz, e cada juiz pensa de um jeito, o corpo da lei, o texto da lei, perde a importância. E se você tem o seu código de condutas, as suas regras da sociedade, né, de forma que você não tem a força do texto para se prevalecer, prevalece a cabeça de cada um, que segurança jurídica nós vamos ter? Que segurança a sociedade vai ter? Entendeu? Então, se existe um atentado contra o Estado Democrático de Direito hoje, esse atentado estão vindo desses fóruns onde esses juízes tentam fazer julgamento em função do que vem da cabeça deles. E esquecem de interpretar o texto da lei. Horas, para que criou a lei? Para ser obedecida. Ah, mas eu entendo essa lei de um jeito. Ah, eu entendo essa lei de um outro. Então, dependendo do cliente, a lei serve. Dependendo do outro cliente, a lei não serve. Então, o Código processual, Código Penal, Código Civil, Constitucional, entendeu? Até Código Militar, se bobear, né, acaba perdendo valor. Aí, meu amigo, aí nós estamos entrando na barbárie. E aí, você fortalece quem? Você fortalece um regime autoritário, um ditador, onde ele passa a ser o dono da lei. A lei é a opinião dele, é o que ele quer, é o que ele interpreta. Então, o que está acontecendo nesses países da América Latina, Venezuela, né? Não vou ficar falando o nome não, até, por exemplo, El Salvador, que tem lá um regime lá agora que é duro, né? Fizeram um presídio lá de segurança máxima, então vão acabar com a corrupção aqui, vai prendendo todo mundo. Aí eu fico preocupado, apesar de ser uma iniciativa que vai diminuir o crime, vai diminuir a criminalidade, mas a custo de quê? Né? Será que eles estão obedecendo alguma regra jurídica? Será que tem, né, alguém sendo vítima injustamente? Então, essas coisas autoritárias me preocupam, tanto da esquerda como da direita. Eu não sou a favor, né, desse tipo de comportamento, não. Eu acho que se você tem uma regra, se você estabelece uma regra, essa regra deve ser respeitada. E como é que se faz a regra? Criando leis. E se tem a lei, ela tem que ser observada. E não é interpretar a lei de acordo com a vontade política de cada um. Então, dito isso, eu vou entrar aqui no recorte que eu fiz
dessa oitiva do Alan dos Santos Rodrigues, o homem que colocou a bomba lá no aeroporto. E esse recorte, ele é relativo à questão do advogado, à questão jurídica. Porque o que aconteceu nesse 8 de janeiro, que teve 1.500 pessoas presas, que foi um absurdo da forma do processo legal, ou seja, essa Corte Suprema está indo contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Ela está afrontando as instituições, ao passo que ela passa a desprezar o texto da lei. Ah, mas a gente tem uma lei aqui, a gente faz a nossa leitura. A leitura da sua cabeça não vale. Vale o texto da lei. O que manda a lei. Então, aqueles patriotas que foram presos, perto de 1.500, e nessa era, do jeito que foi preso, né, primeiro que eles não receberam ordem de prisão, eles foram conduzidos, né, à Polícia Federal, e lá foram fazendo suas, né, foram pegando um a um e falando: você está preso, você está preso, você está preso, você está preso. Ah, é? Eu estou preso? Tá. Por quê? Não, por isso. Como assim? Eu não fiz isso. Não, mas tá aqui, tá preso. É isso. Tá. Mas aí vou precisar de um advogado. Tá. Aí o que aconteceu? Não tinham acesso a advogados. Eles não tinham acesso a advogados. E aí, nesse cerco que fizeram a esses brasileiros que estavam presos, o acesso, né, ao advogado foi seletivo. Ah, você pode ser advogado, você não pode. Ah, você pode ser advogado, você não pode. Quem ia conseguir falar com os presos, geralmente, podia ser um advogado que estava a favor de quem prendeu. Muitos que foram presos, eu diria até que valia uma CPI no Congresso Nacional, e se eu fosse dar um nome para essa CPI, eu daria, né, a máfia dos advogados do 8 de janeiro, porque é possível que muitos foram ali só para aproveitar, e foram, talvez, sua facilidade de acesso aos brasileiros que estavam presos foi dada por quem os prendeu. E como ali foi uma prisão política, era bem possível que foram liberados acessos a advogados com viés de esquerda. Ou seja, para não facilitar a situação dos presos que estavam ali. Eu vi recentemente uma fala do Alexandre de Moraes que os processos contra os presos podem durar mais um pouco, porque muitos mudaram de advogado. Aí, meu amigo, vai naquela questão que eu falei. Eu acho que haveria uma CPI para poder investigar a máfia dos advogados do dia 8 de janeiro. Porque, olha, muitos ali entraram para tirar proveito e não resolveram o problema, e não foram para resolver o problema dele, foram para resolver o problema de quem prendeu. Isso pode estar sendo, né, uma realidade que nós precisamos investigar. Quando eu estou falando isso, eu estou colocando a luz sobre um problema que está aí, evidenciado. Não que, todos ali estavam agindo dessa forma. Não. Eu digo assim, existe essa possibilidade grande de que muitos advogados que foram ali tiveram facilidades a mando de quem prendeu, politicamente. Ou seja, não vai lá fazer o jogo deles, não vai lá facilitar. Por isso muitos mudaram de advogado. E aí eu vou passar aqui essa questão do Alan dos Santos Rodrigues, o homem que colocou a bomba no aeroporto. Bem, você pode falar, olha, lá no 8 de janeiro o pessoal entrou, quebrou, fez o diabo dentro dos prédios, quebrou relógio, quebrou obra de arte, roubou coisa, tá? Mas ainda é
né, um crime menor do que o crime, por exemplo, do que você tacar fogo no ônibus na avenida, tocar fogo no carro particular na avenida, né? Mas esse ainda é menor do que você pegar uma bomba e colocar do lado de um tanque, né, de um caminhão de combustíveis, né, na porta de um aeroporto, em véspera de Natal. De todos os crimes, de todos os absurdos que a gente tem que falar aqui, que aconteceu das eleições para cá, esse da bomba, sem sombra de dúvida, é o mais grave. Ah, João, mas a esquerda sabe que aquilo ali era coisa assim camuflada, que não era nem para explodir, era só uma bombinha disfarçada, só para dar aquele clima de terror, para incriminar os patriotas. Não interessa. Você criou um clima de terror. Então você criou um terrorismo. Explodindo ou não, a ideia, o projeto foi terrorismo. É crime de terrorismo. O que foi colocado na prática é crime de terrorismo. Por quê? Ah, não explodiu? Não era para explodir, a bomba não estava armada para explodir. Entendeu? O cara que botou a bomba ligou para a polícia e falou: a bomba está lá, para ficar fácil de achar. Nós vamos entrar nesse assunto. Mas, enfim, a mídia, essa mídia maravilhosa que nós temos da direita, essa mídia maravilhosa que nós temos da esquerda, compraram essa ideia. Oh, um patriota, um bolsonarista queria explodir o aeroporto para dar um golpe de Estado, para ter uma intervenção. Então, independente de quem vai sustentar a versão, se é a esquerda que pôs a bomba ou se é a direita que pôs a bomba, é um crime de terrorismo, porque a ideia foi provocar o quê? Terror. Colocar a ideia de terror é terrorismo. Então, o criminoso que botou essa bomba e que armou essa bomba para explodir ou não, para ser um objeto que era para ser fácil de achar ou não, não interessa. É uma ação terrorista, porque cria terror, cria pânico, assusta a sociedade. E aí, dá bala na agulha, para quê? Para que coloque um 8 de janeiro. Entendeu? E fale: oh, tá vendo? São criminosos. Eles estão querendo dar um golpe. Entendeu? E fica mais grave ainda se isso for uma armação da esquerda, se for uma armação do próprio governo, para poder colocar uma pecha na oposição de que ela quer tomar o poder. E aí cria esse cenário, entendeu? De pânico, para justificar a ação do 8 de janeiro. Entendeu? Então, preste atenção. Nesse trecho que eu vou colocar aqui, né? Eu fiz uns recortes, tem alguma coisa emendada, mas começa assim. Permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. O senhor tem advogado, senhor Alain? Não, como é que é o nome do advogado que o senhor tem aqui nesse momento? O nome dele? Sim. Eu só sei que é Juan. Sim, mas quem constituiu ele para o senhor? Porque até há poucos minutos o senhor não tinha advogado, tanto é que nós pedimos O defensor, né? um defensor público para acompanhar o senhor. E o advogado surgiu de uma hora para outra aqui. O senhor está qualificado nos autos para representar o senhor Alain? Tem procuração. Cadê a procuração? Se o senhor não tiver procuração, vou substituir pelo defensor, que está devidamente credenciado por essa CPI. Tá? Por isso que eu não vou falar. uma coisa para o senhor. Como é o nome do senhor mesmo? Eu sou advogado dele. Sim, você é advogado. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho que orientar ele. Deixa eu lhe falar uma coisa. No sentido de Outros fazer advogados já estiveram aqui, inclusive acompanhando generais, advogados renomados dessa cidade, e não tiveram o comportamento que o senhor tem, está tendo. Portanto, o senhor se comporte enquanto advogado e deixa o homem falar. Enquanto advogado, estão me Tá? comportando. O senhor chegou aqui, nem sequer estava constituído por ele. Constituído. O senhor chegou aqui, diria até como impostor aqui na CPI. Impostor. Portanto, o senhor deixa o homem falar. É pela ordem. O homem vai falar. Outros advogados já estiveram aqui. O senhor sabe disso. Vou prosseguir aqui perguntando.
falar um negócio aqui. Tá? Isso aí não dá nada não. Fica Não vou permitir, Eles querem me acusar. mas ele não pode estar interferindo toda hora. Não pode estar interferindo toda hora. Até porque foi dito ontem que ele não tinha advogado. E nós constituímos defensor público. Por isso eu não quero falar. Aí aparece de última hora esse cidadão dizendo que é advogado dele. Nós aceitamos. Tá. Não estou falando com a senhora. Eu sou advogada dele também. Tá. E vou falar Ué, apareceu 2 advogados, São 4. que ele não tinha nenhum. São 4. Quem está pagando seus advogados? Não sei, senhor. O senhor não sabe quem está pagando. Foi doado o serviço. Foi doado por Foi quem? doado por eles mesmos. Eles quem? Eu, O senhor conhecia eles antes? A Thaísa que representa, né? O senhor conhecia eles antes? Ele eu não vi, mas ela sempre fala deles pra mim. Sim, o senhor conhecia de onde esses Não, advogados? não. Conheci no presídio. Eles foram lá visitar o senhor no presídio. Me falaram deles, eu pedi pra chamar. Quem falou deles pro senhor? As pessoas que estavam sendo atendidas. Que assessores? Hã? Que assessores? Assessores de quem? O senhor falou que assessor. As pessoas que estavam sendo atendidas, Aí que falou estão lá deles. mantidas lá, me deram informação de advogados e daí eu conversei com eles. Tá. Entendeu? Então, antes de eu concluir meu raciocínio, eu quero falar que essa é a Comissão Cidadã de Inquérito número 53. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa comissão foi constituída, através de a votação de 1.400 internautas que me elegeram presidente dessa comissão, e eu quero fazer jus, a essa confiança que vocês depositaram em mim. E eu sei a importância que esse trabalho tem, e eu sei a importância que vocês têm no compartilhamento, nos comentários, trazendo logo novas pessoas para seguirem as nossas comissões, nossos trabalhos. A gente tem que ampliar esse leque de pessoas, e todos vocês que estão seguindo, se tiver alguém que saiba fazer download, baixar esses arquivos, façam isso. Pega desde a primeira e vai fazendo um download, vai guardando isso em arquivos. Existem alguns aplicativos, alguns sites na internet que facilitam. Vocês falam assim, baixar vídeo do YouTube, ou baixar vídeo gratuitamente. Aí vai aparecer algumas opções lá. Aí vocês copiam o link lá em cima, aí cola nesses espaços desses programas, e eles baixam esses arquivos nos computadores de vocês. Então é importante, porque o que nós estamos produzindo aqui é documento, é história. E o que está sendo produzido aqui é diferente de tudo que está vendo por aí, tanto da CPI como da CPMI. Então, é um acervo fantástico. Se você é historiador, se você é pesquisador, se você é documentarista, jornalista, entendeu? É bibliotecário, é arquivista, peguem esses vídeos, esses arquivos desses vídeos, baixem, guardem no HD, guardem no pendrive, porque isso é história, gente. Mais na frente, a gente pode acontecer alguma coisa, entendeu? Que vai criar um fato e uma versão que vai se sustentar. Talvez não seja a verdade, mas seja uma versão que vai se impor. Então, guardem isso, tá bom? E se vocês puderem participar com qualquer doação, através do nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, vai ajudar muito nisso, certo? Porque é um trabalho muito árduo. Então, para concluir o raciocínio, o Orlando Santos é um cara que votou no Lula, votou na Dilma, criticou nós vamos trazer outros links, outros vídeos sobre esse depoimento do Orlando Santos, que eu acho que é o mais importante, porque justamente se trata do crime mais hediondo de todos, o crime de terrorismo, de explosão, de tanque, de bomba, no aeroporto, em véspera de Natal. Se era falso ou não, não interessa. O fato em si é grandioso, é gravíssimo, entendeu? Ou seja, para incriminar a direita, ou seja, para incriminar a esquerda, é gravíssimo. E esse menino que está aí, esse Orlando Santos, foi candidato a vereador pelo PSD,
que é da base do governo Lula, depois desistiu. Depois falou que apoiou o Bolsonaro, mas critica a questão do fato da direita criticar as urnas eletrônicas, entendeu? E ele fala que se tivesse fraude, o Haddad teria ganho do Bolsonaro, entendeu? Então, por que o Haddad não ganhou do Bolsonaro? Então, ele tem o discurso da esquerda com ele. E agora, é um cara, né, coitado, militante da esquerda, e você sabe, você tem aquelas pessoas que têm os pensamentos que eu não quero nem comentar, mas enfim, ele está preso, né? Ele entrou nessa aí, né? Achou que não ia dar nada, achou que ia ajudar o governo a criar uma narrativa. Essa é a conclusão que eu estou chegando, entendeu? E que seria apenas uma simulação, mas ele não alcançou a dimensão do negócio. E ele está preso. Ele está achando que não está preso. Ele está achando que ele está detido e que ele já está com a liberdade pronta para acontecer. E aí, quando acontece dele chamar de volta para essa CPMI, porque ele já foi na CPI da CPMI do Congresso, agora ele está na CPI. E aí, meu amigo, quando ele foi convocado, ele não tinha advogado, ninguém para representar ele. Foi preciso a CPI colocar um defensor público para ele. Aí na hora chegam 4 advogados. Igual no caso da facada, né? Do rapaz que deu a facada no Bolsonaro lá, que deixou 4 advogados, de repente desceram. E esses advogados, um sentou do lado dele e ficou ali. Quando ele ia falar uma coisa, o advogado cutucava. E toda vez que o advogado cutucava, é quando a fala dele ia comprometer o governo. Vocês vão ver isso. Então, gente, isso é muito sério. Essa questão da crise no judiciário, os advogados que estão aí hoje, a OAB, hoje que é se comporta como um partido político, foi preciso criar uma outra OAB, né, para colocar, né, o discurso da lei. Olha, a gente não pode abrir mão do texto da lei. E aí a gente vê uma situação como essa. Tá certo? Então compartilhe, comente, né, contribua com o que você puder e nós vamos continuar avançando. Eu volto, mas hoje ainda, ou talvez o próximo vídeo, aí a gente ainda vai abordar sobre essa oitiva do Alan dos Santos Rodrigues, que aí tem muita coisa para ser revelada, tá certo? E olha, tem muita coisa acontecendo. Se eu contar para você que existe até ordem de prisão para Alexandre de Moraes já na esfera militar, vocês não vão acreditar. Mas a coisa já tá pulando, entendeu? A pipoca já está pulando na panela. Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. E a ideia nossa aqui é pacificar esse país, tá certo? E só vamos conseguir isso se a gente chegar na verdade. Até mais, um abraço.